Crimes em série têm assustado moradores da região metropolitana de Belo Horizonte. Há semanas, a polícia procura pelo responsável pelo assassinato de pelo menos 3 mulheres na Grande BH. Análises do material genético comprovaram que esse mesmo homem, além de matar, também estuprou as vítimas. O que leva uma pessoa a destruir vidas e famílias de forma tão cruel é uma pergunta que vários de nós nos fazemos. Para falar sobre isso, nós convidamos a psicóloga clínica e jurídica, professora de psicologia jurídica e perita judicial, Sueli Lambertucci. Falei correto? Lambertucci. Lambertucci. Sim. Ok, bom dia. Bom dia, Elis. Então, a gente começa levantando essa questão, né? O que leva uma pessoa a cometer crimes tão cruéis, né? Essa questão do perfil, né, do que é dito hoje popularmente como maníaco, é na realidade o que nós chamamos de uma estrutura psicopática pela psiquiatria ou estrutura perversa pela psicanálise. É uma formação, a pessoa não nasce desse jeito, é uma formação do meio social, né, da questão das imagens maternas e paternas que ele possui e do retorno que ele dá em posição de limites. Forma uma estrutura na qual o sujeito tem conhecimento de limites, mas faz questão em burlar esses limites. Ou seja, o grande prazer dele é ir contra qualquer tipo de regra. É uma doença. É uma doença. A questão da doença aí nós vamos qualificá-la como perversão. A grande questão que nós temos que ver é que este sujeito, né, especificamente, é um sujeito que quantitativamente tem um alto grau patológico, consequentemente um alto grau de periculosidade. Então não vai nos interessar somente o fato dele ser doente, vai nos interessar a quantidade dessa patologia e da periculosidade em questão. Isso varia de pessoa para pessoa, de pessoa, né? para pessoa. Agora, isso é moldado então pelo convívio social, pela vida que a pessoa leva. Sim. Como? É possível dar exemplos? O como é moldado é geralmente na faixa de 0 até 8 anos de idade, você molda a estrutura de personalidade, sim. Tá? Você molda isso, inclusive, com a forma de imposição de limites. Por isso é tão importante impor regras e limites para o outro. Né? Para o perverso é aquele limite imposto de uma maneira branda. É aquela mãe, por exemplo, não estou ocupando as mães, me entenda bem, aquela figura materna que coloca assim, não mexe nisso não, menino. Faz isso não, filhinho. Né? É uma imposição de regra de uma forma tão branda que ele sabe que existe, mas faz questão em burlá-la. Então, burlar a regra não é apenas no âmbito judicial, como é nesse caso de fato ilícito. Né? É qualquer coisa. Você, por exemplo, não gosta que mexa na sua folha, então eu faço questão de ir lá e mexer na sua folha. Isso te incomoda e me gera prazer, consequentemente. Isso gera satisfação. Sim, a satisfação é o prazer psíquico. Né? E ninguém troca prazer em troca de nada. Então essas pessoas não vão deixar de atuar como esse, por exemplo, que está atuando, estuprando e matando. A questão que gera o prazer nele é o estupro. Tá? O estupro é o quê? É o ato sexual através de violência e principalmente através do não desejo do outro, do não consentimento do outro. Tá? Isso daí é o que gera prazer nele. O matar é o simples fato de destruir rastros de reconhecimento. Tanto é que ele não fez nada contra a criança que estava junto à mãe. É um caso, uma mulher foi morta e o bebê que estava com ela, junto, nada sofreu. Nada sofreu. E ele já tem um perfil. Esse perfil é traçado internamente. Ele já tem um tipo de pessoa a qual ele deseja. Tá? Como se estabelece esse perfil de vítima? Né? Inconsciente. Depende de cada pessoa, de cada história de vida. Então, aí cada pessoa, cada estuprador, no caso, cada maníaco, como poderíamos dizer, vai ter um tipo de perfil. Ele poderia, muitas vezes, simplesmente seduzir essa pessoa, fazê-la apaixonar, ter um affair e deixar. A questão do grau de periculosidade e de patologia seria bem menor. No caso dele, é um grau maior. O desejo dele é realmente nas questões contrárias ao desejo do outro. Trata-se de uma pessoa com alto grau de persuasão, né? Uma pessoa extremamente sedutora, né? Que procura pessoas do comércio, porque é uma área em que você necessariamente tem que ter o contato com estranhos. Esse é o perfil Esse é o perfil, né? não, deste. Deste, no caso. Deste maníaco. Não de todos. Não de todos. Tem pessoas que não procuram vítimas especificadas, em especial. Por exemplo, sociopatas, como aquelas pessoas que chegam em algum lugar, num lugar público e atiram, matam pessoas aleatoriamente. São pessoas da mesma estrutura de personalidade, mas que não têm um perfil
específico para a vítima. Para ela é um perfil aleatório. No caso desta pessoa que nós estamos falando de uma pessoa que procura mulheres com um tipo de corpo, de perfil. Agora, no caso de investigações, né, como essas pessoas normalmente reagem sabendo que estão sendo investigadas, né? Tranquilamente, por causa da frieza afetiva, falta de culpa, angústia, ansiedade e ainda deixam pistas para confundir a polícia. E continuam cometendo crimes? Continuam. Neste caso, para essa pessoa é mais complexo porque ele comete crime com espaçamento de tempo maior. Entendeu? Então, a busca mais específica seria através da questão genética, realmente. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Bom Dia. Um ótimo dia. Obrigada, igualmente.